meu nome é Clarissa, eu sou mãe do Luiz Antônio. Ele tem autismo e, além assim de tudo, que eu acho que a gente não pode só falar assim que a criança é autista ou tem alguma outra deficiência, mas além de tudo, a gente tem que criar aquela consciência que todos são diferentes, né? Então, eu comecei a prestar atenção e a perceber que existia alguma coisa de diferente no Luiz Antônio desde quando ele era bebê. Porque não era todas as vezes, mas em alguns momentos eu notava ele com um olhar muito vago, muito distante. Às vezes ele interagia, mas a maioria das vezes eu notava que isso fugia muito dele. Na amamentação, ele muitas vezes assim eu sentia ele muito frio, ele amava, mas não era aquela coisa assim de interagir muito. E depois assim, ao longo dos meses eu principalmente fui percebendo que tinha alguma coisa assim que afastava ele daquela afetividade com a família. Ele ficava assim quietinho, não prestava atenção na televisão. Às vezes eu chamava ele e ele não me atendia. Lá pelos seus 10 meses eu notava que quando ele estava no carrinho, muitas vezes eu chamava ele e ele não me ouvia, como se ele escolhesse o que ele queria ouvir. Então eu já comecei assim a ver alguns sinais, mas como eu já tinha outra filha, a gente achava assim que não, que o menino era diferente da menina, que talvez ele fosse mais tímido, mais quieto. Eu tive a plena certeza que havia algo diferente no desmame. Quando eu fui desmamar ele, foi algo assim que me marcou muito, porque eu já achava que ele era muito apegado ao pai, mais do que a mim. E no desmame eu tive a plena certeza que tinha algo, porque ele foi uma coisa assim que ele não tolerou de forma fácil. Foi muito desgastante, foi muito difícil. A gente levou mais de meses para que ele entendesse, acho que foi um mês e pouquinho, para ele entender que ele não iria mais mamar e que ele aceitasse a comer, a mastigar os alimentos, porque até então, 1 ano e 8 meses, ele só comia coisas líquidas. Era sopinha, tinha que ser bem líquida, caldinho de feijão, e ele acabou tendo uma anemia severa por causa disso. Então, ali eu tive a plena certeza que não tinha diagnóstico nenhum ainda, mas que havia alguma coisa que não se enquadrava no desenvolvimento da criança. E ali eu comecei a ler e a pesquisar mais. Eu sou a Neliette, sou a mãe do Lorenzo e o Lorenzo é meu filho, isso é o que importa. É um menino carinhoso, muito querido, esperto, inteligente bastante e ele é autista. O que o autismo trouxe para minha vida? Um olhar diferente para o mundo. Tu vê, enxergar o mundo com os olhos do teu filho é algo sem palavras. E ele não falava. Com 2 anos e 9 meses a gente levou ele na fono. Porque assim, eu já tinha o Benício pequenininho, o Benício com 6 meses pegou um carrinho e imaginou uma estradinha e fez bum. Isso é, o Lourenço nunca fez isso, ele não brincava. Aí a gente levou ele na fono e a fono nos levantou a suspeita do autismo. O mundo caiu? Claro, o mundo desabou, né? Com certeza. Por quê? Por falta de informação, a gente não sabia o que era, né? Aí que a gente foi ler, se informar e ver que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que tudo tinha solução. Enfim, ele é um presente de Deus. A cada dia, cada vitória é uma alegria imensa, assim. Entrar para a escola não foi fácil. Foi 1 mês e meio de escolinha indo todo dia junto. Ele não queria desprender de mim de jeito nenhum. Mas foi indo aos poucos. Demorou a falar, foi começar a falar com 4 anos e 3 meses. Foi chamar de mamãe, foi um dia maravilhoso. E a cada dia começou uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. Começou o ano passado aqui no Ferrari com a Prof. Aline. Algumas palavras soltas e finalizamos o ano com ele conversando, fazendo pergunta, respondendo.
E é mágico, assim, a cada descoberta, cada etapa vencida é algo sem explicação, assim, é algo divino, é muito bom. Oi, meu nome é Tamires, eu sou mãe do Olavo. Ele vai fazer 5 anos em abril. Isso para mim foi uma bênção de Deus, receber um filho com tamanho carinho, com tamanho, vamos dizer assim, ele é uma criança especial. Todos os filhos são, tem outra menina também, mas uma criança com autismo, eles mostram pra gente um mundo que a gente nunca imaginou viver, onde eles têm carinho e afeto em excesso. Eles têm o sistema deles, faz o que eles querem, ou eles vão ter um desfecho que a gente não se agrada muito, com alguma crise. Às vezes eles têm crises existenciais, não querem estar num lugar apenas na casa deles, com a família deles. Mas ele me ensinou muito, a mim, o pai dele, a Mana, que nem sempre ter um laudo é um problema. O Olavo é a luz da nossa família. Ele é uma criança carinhosa, ele é uma criança que, onde ele vai, ele transborda carinho. E eu descobri o autismo no Olavo mediante a falta de atenção. Ele não olhava pra gente, ele não escutava, podia gritar, chamar, ele não estava no nosso mundo. Foi onde e não falava nada, simplesmente nada. Ele não vivia ali. Só que ele era uma criança muito carinhosa ao mesmo tempo. Onde eu procurei o neuro me deu o laudo do TEA, que é transtorno espectro autista. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter me feito assim, de coração aberto, e ter conseguido aceitar, porque para muita gente isso é um problema. Para mim é uma bênção. Receber um anjo de Deus, sabendo que eu vou conseguir cuidar. Eu e as outras mães, assim, a gente é muito agradecida a Deus por ter esse pedacinho dele com a gente, porque não é qualquer mãe que consegue, não tô desmerecendo nenhuma, mas nós somos escolhidas por Deus. Então, eu posso dizer que somos guerreiras, porque a gente aceitou, trata como uma criança igual às outras, não difere, tem as limitações, tem, a gente sabe até onde a gente pode ir, mas voltando a falar assim do neuro, ele me encaminhou para fono, ele fez fono, ele levou 3 meses para começar a falar, com 3 anos e 3 meses, ele começou a falar e daí não parou mais. Ele tratou com psicóloga, teve alta da psicóloga, ele começou a aceitar mais ambientes abertos, a escola, os colegas. Então hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada por ter conseguido incluir o meu filho na sociedade. Os desafios do Luiz Antônio e de toda a família, assim, começou por ele demorar a falar, então a gente demorava a entender o que ele queria. Então, com 2 anos ele não falava nada, não emitia assim nenhum som para imitar nada. Com 2 anos e pouco ele começou a ir na fono, daí ele começou a sair algumas palavrinhas, alguns sons. Até então, daí a gente começou a investigar o que era, assim, que ele não gostava de assistir televisão, ele não, muitas vezes não dava atenção quando a gente chamava, então a gente começou a investigar se enxergava bem, se ouvia bem, e essas hipóteses foram sendo descartadas. Só que a questão de sair com ele, a questão assim dele absorver o ambiente onde ele estava, era muito difícil. Então, quando a gente ia para um aniversário, ele não brincava, ele chorava muito. Quando a gente não tinha uma rotina que a gente saía fazer muitas atividades, ele se sobrecarregava e aquilo era doloroso para ele, porque a gente via que ele chorava muito a todo momento sem motivo nenhum. Então, isso foi muito difícil para nós, porque a gente começou a se privar de sair, de ir em aniversário, de ir para casa de amigos, em jantas, porque ele não tolerava aquilo.
E ali foi sendo difícil para nós. Então a gente começou assim a investigar. Daí quando a gente foi pro neuro, que a gente começou ali a investigação e coisa, eu já tinha lido um pouco sobre o autismo, coloquei, expus pro doutor, pro neurologista, os meus anseios, as minhas desconfianças, e depois de vários exames, a gente teve o laudo do autismo. Eu, de certa maneira, eu já estava meio que preparada para receber aquela notícia. Para o meu esposo foi bem mais difícil, porque quando o neuro te dá um papel que o teu filho tem que frequentar a PAI, que ele vai precisar de múltiplos atendimentos, tem pais que não aceitam isso, porque a pergunta do meu marido foi assim, tá, mas a PAI não é para criança deficiente? Porque visivelmente, fisicamente, o Luiz Antônio não tem nenhuma deficiência. É mais a questão da interação dele com as outras crianças. Então, aquilo causava um certo desconforto. Causa, eu acho que até hoje ele meio que nega isso, mas às vezes eu percebo que isso ainda causa um certo desconforto em explicar para as pessoas que o Luiz Antônio é autista, principalmente na família, porque tem aniversários que a gente vai, que é complicado, porque se o Luiz Antônio absorve muita informação, ele se descontrola, ele tem crise, ele não quer ficar, ele morde as mãos. Então, as pessoas que estão lá, às vezes não entendem, e elas não te perguntam. Muitas delas tomam aquilo porque a criança é mal educada, porque tu não sabe orientar a criança. Quando tu chega num ambiente que ele não quer abraçar, que ele não quer cumprimentar, principalmente a família, ela cobra muito que a criança chegue, abrace, beijo, e o autista não consegue isso. Então, às vezes, os familiares, eles forçam essa aproximação e isso acaba acontecendo que a criança já se descontrola, porque ela não está acostumada com aquilo, ela não está esperando aquilo, e aquilo para ela é muito desconfortável. Então, isso gera situações assim que te entristece, que te frustra, porque tu tá ali, porque tu quer ir num aniversário, mas tu fica pensando assim, meu Deus, mas e se alguém vir forçar alguma aproximação com ele, ou fazer alguma brincadeira que ele não entenda, fazer algum comentário que ele não vai gostar. Então tudo já é motivo pra gente ficar assim com medo às vezes de sair, de tentar essa aproximação, porque situações assim que causam, como é que eu vou, uma frustração, que tu não sabe assim qual vai ser a reação dele, como as pessoas vão agir, porque principalmente as crianças, elas esperam que ele tenha uma boa recepção da brincadeira ou de algum abraço. Então, pro Luiz Antônio ainda hoje já é bem melhor do que já foi. Ele já brinca assim do jeito dele, mas ele brinca. Mas ainda a gente tem aquela expectativa assim, será que vai dar certo? Porque cada dia é um dia diferente. Ele nem todo dia acorda bem-humorado. Eu acho que todas as pessoas, isso é normal do ser humano. Mas como ele vai lidar com aquela situação? Se ele acordou com uma dor, se ele vai saber me dizer que ele tá com dor. Às vezes a conversa atrapalha ele, o barulho da televisão. Então, tudo que ele absorve, tem dias que ele absorve demais. Tem dias que aquilo passa despercebido. Então, assim, isso tudo vai causando... tem que ser lidado, tem que ser visto um dia de cada vez. Aquele dia ele acordou bem? Beleza, vamos aproveitar da melhor maneira possível. Vamos, talvez, programar um passeio, sempre explicando para ele, nós vamos em tal lugar, nós vamos fazer tal coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, eu acho que assim, que a gente tem que... Cada dia é um dia, a gente tem que planejar de acordo com aquilo que a gente conseguiu. Então, desafios do Lourenço. Ele
demorou bastante a falar, né? Foi falar já com 4 anos e pouquinho. Só que assim, eu vou dizer que pra mim não era um problema, porque a gente se identificava bem. Tipo, ele dizia um mi e a gente, né, entendia o que ele queria. Mas claro, começou a falar, foi muito bom. Ele é uma criança tranquila, a gente sai com ele, vai em loja, vai em mercado. Claro, quer comprar tudo, quer. Mas explica que não pode, tudo bem. É difícil assim o Lourenço ter uma crise, dizer que se atirou no chão. É bem difícil mesmo, é bem raro. O problema do Lorenzo é a alimentação. Assim, a única parte assim que eu olho para ele, eu lembro do autismo, porque o autista ele tem uma dificuldade no paladar, né? Tem uma limitação no paladar. Então é onde eu lembro que o Lorenzo é autista. Então ele passou agora 2 anos sem botar feijão na boca. E agora, graças a Deus, com muita farinha, porque a comida, a alimentação dele tem que ser seca, ele não gosta de nada molhadinho, assim, tem que ser seco. Então, essa questão, assim, da alimentação, agora tá até um pouquinho melhor. Mas, no geral, assim, ele é uma criança bem tranquila. A escola, ele adora vir pra escola, adora vir com a Prof. Andréia nos atendimentos, adora ir na PAI. Ele, assim, foi bem, tudo bem tranquilo, assim. Quanto a desafios para o Olavo, vendo a Clarissa, mãe do Luiz Antônio, falar, eu me identifico bastante na questão do mesmo procedimento para descobrir, ou né, sendo autismo ou não, fez uma bateria de exames. O autismo não tem exame que vá constatar, é neuro, mas temos que fazer descartes. Ouve, ok. Enxerga. Tem algum problema mental? Não. O neuro vai entregar para nós um questionário gigante para a família responder. Tudo assim a gente vai descobrindo aos poucos o que é o autismo e como o teu filho vai se encaixando ali. São peças que vão se encaixando. Tanto que o símbolo do autismo são peças de quebra-cabeça, que juntas formam um coração. Se uma peça não encaixa, porque não está certo. Então, tem os desafios? Tem. O Olavo, o Lorenzo, o Luiz Antônio. Tem o laudo, tem o CID. Tem muita criança que não tem o laudo, não tem o CID, mas tem problema também. É muito preciso que a família, que os pais abram os olhos. Isso não é problema nenhum. Tem criança que é normal. Os nossos filhos são normais, mas tem gente que diz, meu filho é normal. Às vezes, o teu filho tem mais problema que o meu. Mas a gente soube abrir os olhos e ver que as dificuldades, os desafios eram diferentes e não dói. Bem pelo contrário, é muito prazeroso tu poder tratar o teu filho da forma correta para que ele seja uma pessoa normal igual ao teu filho. Então, o desafio do Olavo maior é a questão do sair do habitat dele. Ele tem preocupação com a roupa, com o calçado. Às vezes está frio, ele quer sair de chinelo. Às vezes está calor, ele quer botar meia e tênis. Casaco para ele tem que ser de zíper. Ele não usa moletom fechado. É um absurdo para ele um moletom fechado, ele deve se sufocar. Quanto a ambientes diferentes, tem que ser muito bem conversado, ainda assim como a Clarice também comentou, ele aceita numa boa, conforme vai chegando no lugar, dentro do carro mesmo, ele já vai dando uma crise, eu não quero, eu não vou ficar. Quanto às pessoas julgarem, porque teu filho não tem nada, teu filho é muito esperto, teu filho joga bola, ele tem eu digo que é um dom, porque ele joga bola, nem sabia andar, ele caminhou com 1 ano e 4 meses, ele já estava agarrado numa bola jogando com a mana. E ele tem, assim, uma destreza muito grande com a bola em si. Aí as pessoas comentam, teu filho faz coisas que pessoas normais não fazem, não tem tanta esperteza. Isso também é um aspecto do autista. Quando ele tira para fazer uma coisa bem feita, ele faz melhor que muita gente. E cabe a nós aceitar e conseguir conciliar com a família, que é outro ponto bem difícil. Às vezes a gente está sofrendo por uma
crise, por uma ansiedade. A gente acha que não vai conseguir, mas é mentira, a gente sempre consegue. E tem um parente ou outro que é até próximo, tu quer te escorar, tu quer um abraço, tu quer um carinho. E o que tu ouve pela cara? Ah, que guri mal educado. Você é bicho do mato. E isso dói muito na gente. Então, antes de julgar qualquer reação em mercado, em loja, na própria casa de uma pessoa com autismo, entra sabendo que lá existem regras e precisam ser seguidas, porque é bem ruim dentro da tua própria casa ouvir piadinha, teu filho que odeia grito ser xingado porque ele tá no canto dele. Se tu vai até o lugar onde mora uma pessoa com espectro autista, vai pelo menos sabendo que tu vai ter que te moldar, porque senão tu não vai ser bem-vindo. Um pouco dos medos do Luiz Antônio, assim, é a questão do barulho, do movimento rápido de carros, motos, assim, de ambientes abertos, o medo dele de ficar sozinho, de não ter alguém que dê o suporte que ele precisa. Ele é uma criança muito prevenida, eu digo, porque ele antecipa as coisas. Então, assim, quando ele vai sair, ele já tem a bolsa dele, que ele sabe que ele tem que levar o remédio, ele tem que levar uma roupa extra, porque ele não gosta de estar sujo, ele tem que levar remédio para dor, porque ele acha assim que se acontecer alguma situação, ele tem que estar preparado. Então ele é uma criança assim que ele se programa muito. Então eu acho que isso tem ajudado bastante ele até. Então ele tem, eu digo que é o kit Luiz Antônio, que é creme para dor nas pernas, porque ele quando ele fica brabo, ele fica muito tenso, então ele costuma ter muita rigidez muscular. Então ele tem todo o kit que dá o suporte que ele precisa. E a gente tem os medos da família, né? Que é se ele vai sair, como é que ele vai agir, como é que se ele vai para um ambiente diferente, que nem quando ele começou na escola, a gente tinha medo que ele não se adaptasse, medo que ele inúmeras coisas, né? Que ele vai rejeitar ou que ele não vai até assim a questão dele esquecer alguma coisa ou não querer entrar no ônibus, alguma coisas assim da rotina dele. E os anseios, eu acho que principalmente da família, assim, é o futuro. Porque se cria uma expectativa de muitos familiares, assim, que o autismo é uma coisa passageira, é que não vai, é uma coisa assim que vai durar, até o final do ano ele vai mudar, até o final do ano as coisas vão se encaixar, vai entrar na dita normalidade. Isso é o anseio, acho que assim, maior da família. E eu costumo dizer que eu procuro enxergar, para não atrapalhar no desenvolvimento dele, eu procuro enxergar lá na frente. Então eu fico estimulando ele nas coisas assim, para ele ficar mais independente, principalmente na questão assim da higiene, da socialização. Então hoje o Luiz Antônio ele vai e volta sozinho de ônibus com a Mana, né, do ônibus da escola. Eu não estou acompanhando mais ele. E a gente fica assim, eu fico naquele anseio assim, como vai ser a hora que chegar a adolescência, como que vai ser a questão dele assim, quando que ele vai perder aquela ingenuidade de criança, como que vai ser assim, principal, eu acho que o ponto assim que eu me anseio bastante é na adolescência, né? Como ele vai ser recebido pelos colegas, como que ele vai se enturmar na vida social dos colegas, porque hoje a gente tem vários exemplos que os adolescentes, quando não é visível a deficiência, eles excluem a criança ou adolescente por ser, vamos supor, estranho,
porque não se enquadra no padrão do que eles estão acostumados, não da moda ou dos gostos ou até das ações assim deles. Então, o meu maior anseio, eu acho que é na adolescência dele. Medo, né? O susto do laudo. A gente, como não se assustar, né? Não quer dizer que a gente não se assustou. Mas aceitar é tudo, né? O que mudou na minha vida depois do laudo? O que eu pensei? Se aquele laudo não existisse, o Lourenço não ia deixar de ter as dificuldades que ele tem. Então, a gente tem que usar o laudo a nosso favor. Eu digo isso para quem não tem o laudo ainda, para alguém que foge dele. Não fuja do laudo, usa a seu favor. Com o laudo ele tem direito a psicóloga, a fono, TO, então tudo traz a favor da criança. A criança tem que ser estimulada e é fundamental. Então, eu vou dizer que eu não vou pensar no futuro, também penso. Mas eu acho que a escola, do jeito que hoje abraça os nossos filhos, o atendimento que a gente tem aqui, eu não tenho medo da adolescência deles, não penso muito. Eu acho que as crianças estão sendo estimuladas desde agora, desde o prézinho, a se dar bem com eles. Então, eu acho que a gente caminha para um futuro bem bom para os nossos filhos. E eu acho que isso é muito importante. Uma preocupação grande que eu tenho é quanto à sociedade. Conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo, nós, mães, pais, irmãos, professores, sabem o problema, sabem como lidar. Nem todos os professores, mas com a ajuda da educação vão conseguir. Eu queria muito que fosse possível uma adaptação com os pais, com as famílias de quem não tem autismo, para que eles pudessem instruir seus filhos, porque é em casa que a gente aprende educação e respeito com o próximo, que isso não é um monstro. O coleguinha que tem autismo, o Olavo, o Lourenço, o Luiz Antônio, outros que não estão sendo citados aqui, eles são crianças amáveis, eles gostam de atenção, não gostam de abraço, não gostam de aperto de mão, tem que ser no tempo deles. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu convivi a vida toda com uma prima irmã minha com autismo severo. Ela tem a minha idade e ela não fala até hoje. Mas isso nunca significou que eu excluí ela, bem pelo contrário. Eu fui ensinada pelos meus pais, pelos meus avós, que ela deveria ser inclusa, como sempre foi. Brincávamos das mesmas coisas, eu sempre entendi ela. Comigo ela sempre foi muito carinhosa. Então, é desse modo que eu quero que a sociedade abrace os nossos filhos, com aceitação, com entendimento, para que eles sintam-se acolhidos, que eles saibam que esse laudo que eles têm não muda nada. Como a Neliette disse, com laudo ou sem laudo, o amor é único e eles precisam saber que não vão ser excluídos por um papel, e sim que vão ser abraçados por todos, assim como são na família. Porque para eles, a gente não pode resumir as crianças ao pai, mãe, irmão, aos que têm, porque a sociedade acha que eles são um bicho. Não, eles são pessoas feitas de carne e osso, eles têm sentimento, só que algumas vezes, por algumas ações ou reações, eles têm umas crises. E a sociedade sabendo, os pais, os colegas sabendo lidar e explicar para os filhos a questão de um colega especial, tudo vai ficar mais fácil na vida deles e na nossa também. Essa questão que tu falou sobre os pais é muito importante, né? Porque a gente precisa de uma sociedade que acolha as nossas crianças, né? Eu acho que quanto mais informação, menos preconceito. E criança não nasce com preconceito. Criança abraça qualquer criança, não tem cor, não tem de pele, não tem sintoma nenhum. Criança não enxerga isso. Então, eu acho que quanto mais presente os pais estiverem na escola e saber quem está estudando com nossos filhos, eu acho que é muito importante. O Lourenço está numa turma bem bacana, assim, as crianças não têm o que reclamar, assim, são todos bem queridos com ele.
Mas eu acho que é bem importante essa questão que tu falou, dos pais estar bem presente na vida dos filhos e passar essa informação para eles também, porque ser diferente é normal. Em relação à sociedade, assim, principalmente aqui onde a gente vive, a gente está tendo bastante suporte, né, da escola. E como as meninas falaram, eu acho assim que é uma coisa que vem de casa, porque isso não vem das crianças, mais do que às vezes as crianças ouvem dos pais. Tipo assim, tu tem que não brinca com fulano porque a criança tem alguma dificuldade, ou trata diferente porque a criança tem alguma dificuldade. Então a gente tem que ensinar para os nossos filhos que, independente ou não da criança ter alguma deficiência ou algum transtorno, alguma dificuldade, eles têm que respeitar o modo daquela criança ser, eles têm que entender que para aquela criança é diferente, e se a gente tratar isso de uma forma natural e com amor, a gente vai conseguir. Porque eu não acho assim que a gente deve não perguntar e não se informar. Não, a gente tem que explicar para os nossos filhos que existe a síndrome de Down, que existe a deficiência, tanto física como intelectual, e que os nossos filhos têm que sim incluir essas crianças, esses adolescentes, e que tem que tratar eles com respeito. A gente tem que explicar para eles que essas crianças precisam, às vezes, de uma atenção diferenciada, mas que elas são normais também. Que elas precisam, porque quem um dia não se sentiu excluído ou não se sentiu diferente da outra criança por gostar de diferentes coisas, por ter habilidades diferentes. Então não é porque o meu filho é autista que ele não vai saber brincar de bola, que ele não vai saber brincar de esconde-esconde, que é uma brincadeira que se brinca muito lá em casa, que o Luiz Antônio ele sempre se esconde no mesmo lugar. Então a Mana já aprendeu a brincar com ele, que não importa se ele vai estar sempre no mesmo lugar, porque ele tem medo que não ache ele, então ele se esconde sempre no mesmo lugar e ele avisa que ele vai estar lá, mas ele brinca. E ele brinca, então assim, a gente brinca com ele da mesma maneira, de acordo com a limitação dele, mas a gente brinca. E eu acho que, assim como a gente está aprofundando mais, a escola está dando esse suporte maior, eu acho que a gente vai ter bastante mães abraçando a causa, bastante famílias vendo seus filhos e ensinando seus filhos de uma forma diferente. Pai, mãe, me dê a sua mão, convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas.